Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre ciclos biogeoquímicos. Lembrando que essa é a aula de número 47, a aula de número 48 vai ser feita lá na plataforma SAIS, na nossa videoconferência semanal. Meus amores, ciclos biogeoquímicos. O ciclo biogeoquímico nada mais é do que uma parte da biologia que vai estudar a transferência de um elemento químico entre os seres vivos e um ambiente. Então vai ser assim, ó. Como que um determinado elemento da tabela periódica, um elemento químico, vai sair do ambiente e vai entrar nos seres vivos, e como esse mesmo elemento vai sair dos seres vivos e voltar para o ambiente. Isso graças à ideia do Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nas aulas anteriores, a gente estava estudando o fluxo de energia, né? E eu falei para vocês o que, meus amores? A energia, ela vai fluindo através dos seres vivos, mas ela não volta, ela é unidirecional. Nós costumamos dizer que a energia flui, a matéria cicla. Por isso que a gente estuda ciclos biogeoquímicos. O primeiro ciclo, moçada, é o ciclo da água. Por quê? Porque a água é o principal componente dos organismos vivos. Atuam como um grande regulador do ambiente. Ele regula a disponibilidade de determinado grupo de seres vivos. Eles também atuam, a água também vai atuar como um fator de pressão da seleção natural muito grande, uma vez que todos os organismos vivos da Terra precisam de água. A água, além disso tudo, é um grande regulador térmico. Onde não se tem água, grandes quantidades de água, normalmente tende a ser mais quente naquele ambiente, beleza? E isso acontece devido ao seu alto calor específico. No ciclo da água, a gente tem o pequeno ciclo e o grande ciclo. O pequeno ciclo é aquele que ocorre somente no ambiente. A água, ela vai circular no ambiente e apenas no ambiente. Os seres vivos não irão interferir nesse percurso. E qual é o percurso? A gente tem rios, lagos, lagoas, lagunas e acontecerá através do calor a evaporação dessa água. Ao evaporar, vai-se para a atmosfera e na atmosfera, como é mais frio, vai haver o processo de condensação. O condensor vai precipitar, beleza? Esse é o pequeno ciclo. O grande ciclo, ele vai levar em consideração o percurso que a água passa pelos seres vivos. Lembrem-se que todos os seres vivos têm água dentro do corpo e em algum momento essa água que está no nosso corpo vai ter que voltar para a atmosfera, seja através da nossa urina, seja através do nosso suor, seja nas microgotículas que saem ao falar, ou seja quando você morrer e acontecer o processo de decomposição, beleza? Então essa água que vai ciclando entre os organismos vivos, ela é chamada de grande ciclo, beleza? E esse grande ciclo, moçada, é muito importante, porque, por exemplo, a Amazônia ela manda uma grande quantidade de água para a atmosfera através da transpiração, da evapotranspiração das folhas. Lembram-se dessa matéria? É maravilhosa. E aí, meus amores, o que acontece? A Amazônia ela joga uma grande quantidade de água para a atmosfera. Por isso que naquela região costuma-se chover com grande intensidade. Por que está havendo escassez de chuva em determinadas regiões do nosso planeta, que antigamente havia-se bastante? Devido a um intenso processo de desmatamento dessas áreas, da Amazônia, do Pantanal. E então, como eu não tenho mais essas aves jogando água para a atmosfera, o regime de chuva também vai ser mais lento, beleza? O próximo ciclo é o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, moçada, é muito importante da gente estudar porque é o principal constituinte da matéria orgânica. Seja a hora que você for estudar carboidrato, proteína, ácidos nucleicos, lipídios, vitaminas, todas essas biomoléculas encontradas nos organismos vivos têm em grande quantidade o elemento carbono, beleza? Para os seres vivos, a principal fonte de carbono é justamente a atmosfera. Mas, professor, a maior quantidade de carbono no nosso planeta está nas rochas. Sim, realmente, as rochas têm a maior quantidade de carbono do nosso planeta. Entretanto, meus amores, até acontecer o processo
de erosão, de lixiviação, para tirar esse carbono da rocha, o intemperismo, vai demorar muito tempo. Tempo esse que nenhum organismo vivo da Terra tem para poder esperar o carboninho sair lá da pedra e começar a ciclar nos organismos vivos. Então, por isso que nós dizemos que a principal fonte de carbono para os seres vivos é o CO2 presente na atmosfera. Quem é que vai tirar CO2 da atmosfera? Quem tira CO2 da atmosfera é a galera autotrófica. São as plantas, as algas, algumas bactérias. E como que elas vão fazer isso? Através do processo de fotossíntese ou quimiossíntese. Através desses dois processos, eu consigo tirar carbono da atmosfera, beleza? Só que a gente precisa lembrar que planta, alga, bactéria também faz respiração celular, e ao fazer respiração celular, o CO2 vai ser devolvido para a atmosfera. É claro que na maioria das plantas ocorre uma maior absorção de CO2 do que uma devolução de CO2, tranquilo? Então, normalmente uma planta ela consegue tirar mais CO2 da natureza do que devolver, certo? Maravilhoso. A partir do momento que os organismos autotróficos conseguiram pegar o carbono da atmosfera, eles vão produzir principalmente os carboidratos, os açúcares. Esses açúcares vão circular no ambiente através da cadeia alimentar. Os heterotróficos, ao se alimentarem dos autotróficos, vão receber esse carbono que o autotrófico tirou da atmosfera, beleza? Quando o autotrófico morre, quando o heterotrófico morre, entra em cena os decompositores, que vão receber esse carbono que estava presente no corpinho do autotrófico e no corpinho do heterotrófico. Mas temos que lembrar o quê? E heterotrófico e os decompositores, na maioria das vezes, faz também o processo de respiração celular, principalmente os heterotróficos, que é o seu caso. Você, quando faz a respiração celular, você joga CO2 para fora, então você devolve carbono para a atmosfera. E muitos decompositores também vão devolver carbono para a atmosfera através do processo de respiração celular. Maravilhoso, tá indo tudo muito bem. E aí, moçada, com a decomposição lenta, sobre alta pressão, sobre alta temperatura, ocorre a formação do petróleo. Até aqui, moçada, tá indo tudo bem, não tinha problema nenhum. O grande problema veio com a Revolução Industrial, onde o ser humano descobriu a matriz energética petróleo e passou a substituir carvão e outros combustíveis pelo petróleo. Note o seguinte, note que o carbono estava lá na atmosfera e através desse ciclo até então foi depositado carbono lá no petróleo, lá no fundo do nosso planeta, guardadinho lá embaixo. Organismos que viveram há milhões e milhões de anos atrás, o carbono que compunha o corpo de plantas da era mesozoica, da era paleozoica, enfim, do Triássico, morreram, viraram petróleo, está lá no fundo do nosso planeta. O problema foi a combustão. O ser humano descobre que o petróleo tem um alto valor energético e passa a queimar petróleo. Com isso, moçada, aquele carbono que estava guardado lá no fundo do planeta volta para a atmosfera. A consequência disso é a elevação da temperatura global, algo que a gente vai ver nas nossas próximas aulas em impactos ambientais. Beleza? Então esse é o ciclo do carbono. Agora a gente vai estudar o ciclo do oxigênio. É semelhante ao ciclo do carbono, beleza? Então vamos lá, moçada. Onde que vai ter bastante oxigênio para os organismos vivos? Na atmosfera. Quem é que vai tirar oxigênio da atmosfera? Bom, quem vai tirar oxigênio da atmosfera? Principalmente os organismos aeróbicos, aqueles organismos que fazem a respiração celular, seja planta, seja animal, seja decompositor, beleza? Maravilhoso. E quem é que vai devolver o O2 para a atmosfera? Quem devolve o O2 para a atmosfera são os organismos autotróficos fotossintetizantes,
ou quimiosintetizantes. Alguns quimiosintetizantes, tá? Não são todos. Mas a nível de prova são os fotossintetizantes. Os fotossintetizantes, através do processo de fotossíntese, devolvem o oxigênio para a atmosfera. Além disso, eu tenho o fogo como um grande consumidor de oxigênio da atmosfera. Nós temos que lembrar das aulas de química que sem oxigênio não há fogo, não há combustão. É um dos principais componentes aí para que haja o fogo. Outro também que consegue tirar oxigênio da atmosfera são os metais, quando começa o processo de oxidação, quando começa a virar ferrugem. E lá na atmosfera, sobre a ação dos raios UVs, o oxigênio ele fica fazendo uma reaçãozinha química onde é produzido bastante O3. O3, moçada, nada mais é do que o ozônio, um gás extremamente importante para a proteção do nosso planetinha. Tanto que está rolando aí o buraco da camada de ozônio. O que é isso? Acontece que alguns gases que o homem inventou, que o homem fabricou, por exemplo, o CFC, eles vão para a atmosfera lá em cima e acabam se juntando com esse oxigênio livre e impede a formação do ozônio. Por isso que há o buraco na camada de ozônio. Em determinadas regiões do nosso planeta, a camada de ozônio que é dessa grossura já está dessa grossura. Há um estreitamento da camada de ozônio e, consequentemente, mais raios solares vão entrar no nosso planeta, o que, consequentemente, vai elevar a temperatura no nosso planetinha, beleza? E ciclo do nitrogênio. Bom, moçada, o ciclo do nitrogênio ele é também chamado de ciclo das bactérias, porque esse ciclo ele vai funcionar basicamente através das bactérias. E olha que interessante, se não fosse uma bactéria, não existiria a gente, pelo menos não como nós conhecemos, não existiria a vida como nós conhecemos, graças ao elemento nitrogênio. Por quê, moçada? O nitrogênio ele faz parte da constituição química dos aminoácidos. E ao unir aminoácidos, eu formo as proteínas. Então, as minhas proteínas dependem do nitrogênio. As minhas bases nitrogenadas, que estão lá nos meus nucleotídeos, para fazer o meu DNA ou RNA, também necessitam de nitrogênio. Então, meus amores, se não houvesse o ciclo do nitrogênio, eu não teria proteínas e nem ácidos nucleicos, ou seja, a vida não seria como nós conhecemos, certo? O nitrogênio, moçada, constitui cerca de 78% da nossa atmosfera. Ele vai estar lá na forma do gás de nitrogênio. A gente tem que ter em mente que quando a gente está falando de ciclo biogeoquímico, eu estou falando do nitrogênio elemento da tabela, não oxigênio gás, beleza? As reações de fixação e transformação do nitrogênio são realizadas por bactérias no solo. Por isso que a gente chama de ciclo das bactérias. Essa bactéria, moçada, é chamada de rizóbio. Rizóbio é uma bactéria, é um gênero de bactérias, na verdade, existem várias espécies de rizóbio, que vivem no solo e conseguem fixar nitrogênio na forma de gás, conseguem tirar o gás de nitrogênio da atmosfera. São os únicos que conseguem fazer isso. Não existe outro organismo vivo na Terra que consegue pegar o gás de nitrogênio e metabolizar. Não tem, não existe, não tem como. Então, meus amores, por isso que eu digo que a vida como a gente conhece depende muito da bactéria. E essas bactérias fixam nitrogênio e o rizóbio, elas conseguem fazer uma relação simbiótica com as leguminosas, beleza? Com os legumes do nosso planetinha. Então, note o seguinte. Nas raízes das leguminosas, a gente encontra esses nódulozinhos aqui, que são nódulos onde eu vou encontrar uma grande quantidade da bactéria Rhizobium, beleza? Vamos lá, vamos ao ciclo do nitrogênio propriamente dito. Bom, a maior fonte de nitrogênio no nosso planetinha, como eu havia dito a vocês, 78%, está lá na atmosfera, na forma do gás nitrogênio. E aí a gente precisa lembrar que quem vai tirar esse nitrogênio, só existe um grupo de organismos que consegue tirar nitrogênio da atmosfera, que são as bactérias. Sejam as bactérias que ficam no solo ou os rizóbios que ficam em simbiose com as leguminosas, beleza? Lembrando, leguminosas são plantas que têm o fruto em forma de vagem. Por exemplo, feijão, soja, amendoim e por aí vai, beleza? Show. Uma vez que eu consigo fazer a fixação, ou seja, uma vez que eu consigo tirar o nitrogênio da atmosfera, eu formo amônia. A amônia, moçada,
ela é produzida através do processo de amonificação. Essa amônia vai sofrer com uma bactériazinha chamada bactéria nitrificante. Essa bactéria pega a amônia, converte em nitrito. Só que nitrito ainda é inorgânico, não tem como absorver nitrito. Outras bactérias vão fazer um novo processo de nitrificação para produzir nitrato. O nitrato já é orgânico. As plantas conseguem absorver nitrato lá nas suas raízes. Então, uma parte desse nitrato vai ser absorvido pelas plantas, vai circular através da cadeia alimentar. Quando a plantinha morrer, quando os animaizinhos morrerem, vai ter o processo de decomposição, e esse processo de decomposição acaba formando amônia novamente. Mas, professor, você disse que é um ciclo do nitrogênio, e ciclo começa em um lugar e termina nesse mesmo lugar. Acontece, moçada, que uma parte do nitrato é assimilado, é absorvido pelas plantas. A outra parte vai ser devolvida à atmosfera através das bactérias através das bactérias desnitrificantes. Eu vou desnitrificar e vou formar nitrogênio gás novamente. Então vamos lá, ó. Fixação biológica é quando eu pego nitrogênio gás feito através da bactéria Rhizóbio e forma amônia, beleza? Ou amônio, tanto faz. A nitrosação é quando eu pego essa amônia e transformo em nitrito. Então, eu tenho as bactérias nitrossomonas fazendo a nitrosação. Tem as bactérias que vão fazer a nitração, que eu vou pegar o nitrito e transformar em nitrato. Show de bola? Antigamente, moçada, a gente dizia que era apenas um processo único. Tanto de amônia para nitrito quanto de nitrito para nitrato, a gente falava que era nitrificação. Mas a gente está mudando isso daí para demonstrar bem o processo de nitrosação e nitração. Então, no Enem desse ano, se ainda tiver com o termo de nitrificação, show de bola. Mas já pode vir com o nome de nitrosação e nitração, beleza? E as desnitrificantes vai pegar o nitrato e transformar em nitrogênio novamente e devolver para a atmosfera. Uma observação muito importante é o cultivo de leguminosas repõe nitrogênio no solo. Porque pensem comigo, eu sou um grande produtor de cana-de-açúcar, beleza? Eu faço uma safra de cana-de-açúcar, produzi 10 toneladas. Na segunda safra, eu até consigo fazer de novo 10 toneladas, mas na terceira eu já consigo fazer 9,7 toneladas. E conforme as safras vão se sucedendo, a minha produtividade vai caindo. Por que isso acontece? Porque eu estou extraindo desse solo todo o nitrogênio disponível. Então, existe uma técnica chamada de rotação de cultura. O que é a rotação de cultura? É entre uma safra e outra eu plantar algum tipo de leguminosas. Uma vez que eu planto leguminosas, eu aumento a quantidade de nitrogênio no solo novamente, devido ao processo de fixação biológica. Eu consigo colocar mais amônia no meu solo e aí as bactérias do solo começam a fazer o processo de nitrosação e nitração, beleza? E existe ainda o consórcio de cultura. Vou fazer o seguinte, aqui eu tenho, sei lá, café. Entre uma linha de café e outra, eu vou lá e planto, sei lá, uma soja, por exemplo. A soja que eu plantei vai deixar o meu solo com bastante amônia, que aí vai fazer todo o ciclo do nitrogênio, aumentando a disponibilidade de nitrato no meu solo. Consequentemente, a minha produção ela é elevada, beleza? E eu ainda vou coletar a soja e vou vender essa soja e vou ganhar dinheiro. Melhor do que eu comprar nitrato sintético, que eu vou gastar um dinheirão e não vou ter retorno nenhum, beleza? Bom, meus amores, espero que vocês tenham curtido essa videoaula. Ela é muito importante. Na nossa videoconferência a gente vai continuar falando de ciclos biogeoquímicos, iremos fazer exercícios. Não deixem de assistir essa aula. Beijão, meus amores. Até a próxima.